Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmos 125, versículo 1. A paz do Senhor Jesus. Desejo que nesta manhã de domingo você e toda a sua família estejam bem e que o Senhor Deus possa continuar com as mãos estendidas sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre o que você está fazendo neste momento. Receba a bênção do Senhor nesta manhã abençoada de domingo. Estamos começando a semana na presença do Senhor Jesus. Estamos em um culto no lar. Este culto nós denominamos de Escola Bíblica Dominical. Você que por algum motivo não pôde ir à escola dominical hoje, quem sabe, pelos afazeres do dia a dia, ou provavelmente por questões de trabalho, viagem, ou até mesmo algumas impossibilidades de saúde. Talvez você esteja nesse momento me assistindo aí nos hospitais. Mas eu tenho certeza de que Deus ele está com você também. Creia nisso. E nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor, os de perto, de longe. Queremos glorificar a Deus por esta manhã maravilhosa, agradecendo-lhe por mais uma oportunidade. É muito bom estar aqui na presença do Senhor. Queremos agradecer ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, presidente das Igrejas Evangélicas da Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco. Queremos agradecer também a confiança do nosso superintendente, o pastor Nad Jackson Saraiva, superintendente das Escolas Bíblicas Dominicais aqui no estado. Queremos louvar a Deus por você que está nos acompanhando, que nunca perde esta programação da Rede Brasil de Comunicação. Na realidade, nós não estamos aqui em um programa televisivo, nós estamos aqui em um culto ao vivo no lar. Você vai poder participar conosco lendo a palavra, você vai poder pegar a sua lição da escola dominical e abrir conosco. Se você não tem a lição, você vai ter a possibilidade de acompanhá-la em tela, podendo assim se inteirar do assunto. Tudo isso é bênção, isso é maravilha, não é? Nós estamos felizes porque a pandemia passou, mas os benefícios, entre aspas, se assim posso dizer, do que foi construído para se adaptar àquele momento permaneceu, não é? Como, por exemplo, aqui. Nós não tínhamos esse momento de escola dominical antes da pandemia. A Rede Brasil sempre programou e sempre ofereceu o culto, o ensino da escola dominical, mas não nesse formato no domingo. E isso veio para ficar. É uma bênção de Deus. Você está aí sendo abençoado com sua família, eu tenho certeza disso. Como fazemos sempre, vamos orar, né? Agradecendo ao Senhor por esta manhã feliz, por estarmos aqui na presença do Senhor, onde nós podemos desfrutar da sua companhia, através do seu doce e amado Espírito Santo. E temos, claro, a oportunidade de ler a sua palavra, estudar nas Escrituras. Hoje uma lição maravilhosa. Ore comigo em nome de Jesus. Se você pode ficar em pé, fique em pé. Se você não pode estar deitado, também não tem problema. Se você quer dobrar os joelhos, fique à vontade. A posição do corpo não interfere, mas sim a posição da alma, né, do espírito em reverência ao nome do Senhor. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade de mais uma vez estarmos aqui neste culto no lar, a Escola Bíblica Dominical. Nós queremos te pedir, Senhor, que continues abençoando a cada família, Senhor, não somente aqui no estado de Pernambuco, mas em todo o Brasil. Em qualquer região, Senhor, do Brasil e até fora do Brasil, do mundo, que esteja nos acompanhando, nos países africanos, nos países europeus, nos países asiáticos, aqui na América, Senhor, do Sul, na América do Norte, na América Central. Abençoa a todos, que a tua boa mão continue estendida, Senhor. Abençoa aquele teu servo que irá trazer a palavra, Senhor, o ensinamento para nós hoje. Abençoa cada funcionário da Rede Brasil que está por trás das câmeras, promovendo esse momento maravilhoso nos nossos lares. Abençoa, Senhor, a obra missionária, abençoa nosso país, nossa nação, o futuro do nosso povo. Abençoa as autoridades do nosso país que foram constituídas, Senhor. E que a tua palavra diz que não há autoridade que não seja constituída por ti. Abençoa, Senhor, nosso pastor presidente, sua família, toda a diretoria da igreja. Veja a campanha estadual de oração, Senhor, que estamos imbuídos nesse momento de orar um pouco mais por nossa nação, por nossa família, pela Escola Bíblica de Obreiros. Continua conosco, receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E eu quero exaltar e glorificar o nome do Pai,
exaltar e glorificar o nome do Espírito Santo e exaltar e glorificar o nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Fica conosco, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, chegou o momento agora do louvor. Nós vamos estar louvando a Deus e nós queremos convidar você a pegar a sua harpa cristã, abra a sua harpa e vamos louvar ao Senhor. Tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, como todas as semanas, o nobre presbítero, nosso irmão Jailson, ele vai estar louvando a Deus. Nós queremos convidar o servo do Senhor para tomar aqui o local do púlpito e adorar com todos nós. Presbítero Jailson. A paz do Senhor, meus irmãos, que bênção e que privilégio estarmos aqui cultuando junto com todos, louvando o nome do Senhor e aprendendo a sua palavra. Queremos reforçar o convite e convocar você para louvar ao Senhor com os hinos da nossa querida harpa cristã. Também queremos agradecer a oportunidade ao escalado desta manhã e fazer uma menção honrosa do nosso querido pastor presidente. O primeiro dos hinos é o 372, Vencerá. Vamos declarar que em Cristo somos mais que vencedores. Possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará, do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos muito audaz será, quem unido a Cristo nunca vacilar. Em Jesus firmado, luz espargirá, a luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Aleluia, glória a Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, hino de número 432, consagrado ao Senhor, é mais um hino indicado na nossa lição da escola dominical. Vamos fazer deste hino uma oração. Este hino se dirige ao Senhor, é uma expressão, um desejo de estar mais perto do Senhor. A minha vida seja consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. E aí ele faz uma oração. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro e carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Glória a Deus. De todo o coração. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim.
carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Aleluia. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eternal canção minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar. A minha alma lava, Salvador, ore assim, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, presbítero, irmão Jailson Aguiar, por ter louvado a Deus, hinos maravilhosos, né? Que sentimos a presença do Senhor. Nós vamos neste momento, queridos irmãos, nos dirigir agora à lição que vamos estudar a partir deste momento. Daqui a alguns instantes estaremos nos debruçando. Hoje nós estamos na lição de número 10, o dia 8 de setembro de 2024. A lição tem como título o plano de livramento e o papel de Esther, uma lição maravilhosa. O texto áureo da nossa lição nos diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Isaías 64, verso 4. A verdade prática da nossa lição diz assim: é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e depender dele realmente. Seguindo a proposta da nossa lição ela está dividida em pelo menos 3 objetivos específicos, que são os pontos da lição, né? O primeiro é falar sobre o perigo, ou melhor, o perigoso plano e o temor de Esther. O segundo ponto da nossa lição falará sobre Mardoqueu convence Esther. E terceiro e último, vamos falar sobre o plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. A palavra-chave dessa lição, que é a palavra que resume o que nós vamos estudar, é uma palavra cerne, digamos assim, é a palavra livramento.
E a leitura bíblica em classe é uma leitura bem extensa, não é? Hoje, graças a Deus por isso, nós vamos poder ler mais da palavra, né? Está escrito no livro de Esther, capítulo 4, versos do 5 ao 17, e depois capítulo 5, versos do 1 ao 3, e terminaremos lendo ainda o versículo 7 e o versículo 8 deste último capítulo, que foi o capítulo 5. Sendo assim, nós queremos convidar você a participar conosco desta leitura da palavra. Se você não tem uma Bíblia à sua disposição, que você possa pegá-la e abri-la e ler conosco, não tem problema. Você pode pegar a lição. Não tem a lição? Está resolvido o problema. Vai ser colocado aí na tela do seu televisor, do seu smartphone, do seu tablet. Olha aí, a equipe já colocou para você acompanhar conosco. Então vamos fazer aquela leitura participativa que sempre fazemos na escola dominical. Este é capítulo 4, versículo 5. Leamos então o que nos diz a palavra do Senhor. Então Esther chamou a Hataque, um dos seus eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhes mandado para Mardoqueu para saber que era aquilo e para quê. E saindo Hataque a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para destruir, para a mostrar a Esther, lhe fazer saber e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Hataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Hataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nestes 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Capítulo 5, verso do 1 ao 3 e depois 7 e o verso 8. Versículo 1. Sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs ao pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da praça do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará.
Então respondeu Esté e disse: minha petição e requerimento é: se achei graças aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Ramã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Amém. Muito bem, nós vamos neste momento orar, agradecendo a Deus pela leitura da sua palavra, como sempre temos o bom costume de assim fazer. Ore comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta porção maravilhosa das tuas escrituras que acabamos de ler. Te adoramos, te bendizemos, porque quantos gostariam de ler e não podem? Quantos gostariam de ouvir e não ouvem? E aqui tu nos permitiste, Senhor, neste domingo de manhã fazer isso. Muito obrigado. Que a tua palavra venha ser, Senhor, como sempre, alimento para as nossas almas e que sejamos edificados e que teu nome seja glorificado. Isso é que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, chegou o momento de adorarmos a Deus com os nossos santos dízimos e ofertas. Uma prática que é bíblica, que está desde o Antigo Testamento até o Novo, onde podemos encontrar preciosíssimas lições de que Deus ama aquele que dá com alegria e que Deus está à espera, no bom sentido da palavra, daquele que vem voluntariamente e traz oferta para a manutenção do seu santuário, como disse o profeta Malaquias. E neste momento, nós vamos convidar aqui o nobre professor, auxiliar da igreja, nosso irmão Jonas Santana. Ele vai estar procedendo com a oração pelos dizimistas. Paz do Senhor, professor. Paz do Senhor, ministro. Fique à vontade. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical participando desse culto. Culto que está acontecendo aqui, mas acontece também aí na sua casa. E meu querido ouvinte, meu querido telespectador, nós chegamos num momento que é muito importante do culto, que é o momento da oferta, o momento do ofertório. E vale lembrar a você, meu amado irmão, que a oferta é um ato voluntário, é um ato de graça, é um ato de amor, de um coração alegre e disposto para adorar o Senhor, também através dos dízimos, das ofertas, a alçada. E eu quero ler um versículo bíblico que reforça tudo isso que nós estamos falando. Tem um texto bíblico, se você estiver com sua Bíblia em mãos, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 35, e o versículo de número 5, que diz assim a palavra de Deus: tomai do que vós tende uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto atrará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre. Destacando desse versículo a expressão coração voluntário. Então, querido, faça esse trabalho com muito amor, com dedicação e com um coração voluntário. E, claro, num ato de adoração a Deus. Meu amado irmão em Cristo Jesus, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você, que está em outro país, que está em outro estado, está nas cidades mais distantes, não tem aquela disponibilidade de vir ao culto para adorar a Deus através dos seus dízimos e suas ofertas, vem disponibilizando alguns canais, e o primeiro canal que aparece é justamente esse que está agora na sua tela. Você está vendo o QR Code, pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você será redirecionado a uma das contas da igreja. Tanto faz para a Caixa Econômica, o Banco do Bradesco ou o Banco do Brasil. E todo o depósito tem que ser feito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E eu vou ler o CNPJ para você, que aparece logo embaixo: 10 632 404 1000 ao contrário e o dígito de número 51. Se você bem fizer, amém. Deus vai lhe abençoar muito. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. Vamos orar pelo pão que Ele coloca em nossas mesas. Vamos orar pelo trabalho que Ele tem permitido que cada um da gente tenha. E talvez você que está desempregado, está dizendo assim: mas eu estou nessa condição.
Você está agora, mas amanhã você pode estar numa condição melhor. Vamos orar ao Senhor também para que Deus abra portas de trabalho para quem está parado, para quem está desempregado. Vamos orar ao Senhor Jesus? Onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, ore a Deus conosco. Chegue diante dele com fé, com confiança. Deus tudo pode fazer. Ele pode abrir uma porta de trabalho hoje para você. E meu querido irmão, agradeça. Nesse domingo, seja grato a Deus por tudo. Vamos orar ao Senhor conosco. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória, nós estamos diante de Ti te agradecendo, te louvando, te exaltando, dizendo como é bom estar aqui na Tua casa para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Agora recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração, que se faz representar através dos dízimos, das ofertas, do pagamento dos votos. Abençoa cada um dos teus filhos que está fazendo isso nesse momento. E tem misericórdia desse pai de família que está desempregado. Abre uma porta de trabalho. Tem piedade desse jovem que está procurando emprego. Ajuda teu filho, Senhor. Nós te pedimos isso, crendo no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu amado irmão, você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação. E nesse momento nós vamos ouvir um hino. E o nosso evangelista, o evangelista Alessandro Barreto, primeiro secretário da Superintendência das Escolas Dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar o Senhor com mais um hino da harpa cristã. Continue conosco, vamos adorar a Deus. Deus tem uma palavra para o teu coração. Meus amados, vamos louvar ao Senhor com muita alegria. Outro bem não acharei. Glória a Deus. Hino de número 473 da nossa harpa cristã. Que outro bem ansioso buscarei, bem melhor que Jesus não acharei. Nele só para sempre hei de estar e de coração amar. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui pode me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. A vaidade do mundo acabará, tudo aqui a seu tempo findará. Para sempre somente de dura quem na luz de Cristo andar. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui pode me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Entre os homens não buscarei a luz, não mais vivo, mas vive em mim Jesus. Sua graça é bastante para mim, não terá no céu mais fim. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui pode saciar neste mundo enganado.
Glória a Deus. Que bênção, não é? Estarmos louvando ao Senhor, isso é maravilhoso, estarmos contribuindo para a manutenção da sua obra. Mas chegou agora um momento muito especial, que é o momento da ministração da Palavra de Deus, onde o servo do Senhor, professor Jonas Santana, auxiliar da igreja, estará ministrando aqui a palavra, e eu tenho certeza de que o Espírito Santo falará ao seu coração. Então, se você puder, dedique esses minutos agora à exposição da palavra, ao estudo da palavra, e vamos estar intercedendo para que o servo de Deus, mais uma vez, seja um instrumento na ministração do ensino das Escrituras. Pode ser, professor. Fique à vontade. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, mais uma vez queremos saudar a todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, falar da nossa satisfação de estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical participando de mais uma lição que é de extrema importância para nossas vidas. E nós estamos nos aproximando do fim do trimestre, pois estamos na lição de número 10. Vai aparecer agora aí na sua tela a lição de número 10, que tem por título o plano de livramento e o papel de Esther. E o nosso textuário, como já foi lido, vamos ler novamente, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Isaías capítulo 64, versículo 4. E vamos aproveitar a verdade prática, diz: é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Querido irmão em Cristo Jesus, como sempre fazemos aqui no programa da Escola Dominical, nós comentamos primeiro o título, né? O plano de livramento e o papel de Esther. Essa lição é tão importante para a gente estudar, porque nós iremos ver, primeiro, como esse plano de livramento foi desenvolvido e que inicia-se ele justamente com a rainha Esther, e qual o papel da rainha Esther nesse plano de livramento. Sim, mas livramento de quem? Livramento não é somente da rainha, não é somente para a rainha e para Mardoqueu. É o livramento para toda uma nação inteira, que nesse caso seria a nação de Israel. Então é justamente isso que nós iremos estudar. Veremos o plano de livramento e veremos a postura, o papel, como foi que a rainha Esther, ela se apresentou diante desses momentos, desse momento tão grande de crise, e a partir daí já tiramos uma lição importantíssima, porque na nossa verdade prática diz o seguinte: é nos momentos dramáticos, você leu conosco, é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Mas vamos fazer o seguinte, sobre a questão dessa verdade prática, que daqui a pouquinho a gente vai comentar a lição. A verdade prática diz, nos momentos mais difíceis. Nós estamos vendo isso no transcorrer dessa lição que nós iremos estudar. Momento difícil onde tinha um edito real que não podia ser revogado, que faria com que todo Israel fosse morto, deixasse de existir. Um momento dramático. Mas qual foi a atitude nesse momento de drama? Não somente de Esther, mas de Mardoqueu e de todo o povo, foi de buscar a Deus e clamar e pedir socorro ao Senhor. O que é que a gente pode fazer nos momentos dramáticos? Vamos agora contextualizar com a nossa vida. Dos momentos mais difíceis, mais angustiosos, vamos buscar a Deus. E realmente é nesses momentos que a gente busca mais ao Senhor. Mas, merece aí um mas, buscar a Deus, orar, jejuar, não é só para os momentos dramáticos, não. Isso é para a vida inteira, ou seja, a prática da oração, do jejum, da consagração, da comunhão com Deus tem que ser algo realmente constante em nossa vida. É porque tem pessoas que realmente só aprendem nos momentos mais difíceis. Querido irmão, vamos fazer o seguinte, vamos lá para um comentário da nossa lição, nós precisamos agora ir para lá. Nós temos do tópico 1, vou chamar o tópico 1 e o item 1, que diz assim: o perigoso plano e o temor de Esther. Vamos ler somente alguns trechos. Lamento, choro e compadecimento. Mardoqueu não escondeu seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento.
do palácio, Ester soube da crítica situação do primo e compadeceu-se, mas não sabia os motivos. Sua atitude foi enviar roupas para vestir Mardoqueu, que as recusou. Ester precisava saber o que estava acontecendo de tão grave. Somente até aqui, depois a gente vai mais um pouquinho no nosso comentário. Vamos situar dentro do tempo e do espaço? Já começa dizendo assim: lamento, choro e compadecimento. Pegue sua Bíblia, abra a sua Bíblia conosco. Lá no livro de Ester, no capítulo de número 3, e o versículo de número 5, a gente encontra o cerne do problema. O que foi que aconteceu de fato? Tem um personagem que nós já estudamos na aula passada, que se chama Ramã. Ramã, ele foi elevado à posição de primeiro-ministro no governo persa. Essa expressão primeiro-ministro, são alguns autores, principalmente teólogos, que gostam de dizer ali, a posição dele era uma posição elevadíssima, como se fosse de primeiro-ministro, não é de uma cidade qualquer, não era somente da cidade de Suzã, era do Império Persa, Ramã. Mas Ramã, o Agagita, tinha ódio pelos judeus. E isso será despertado porque existia uma ordem real que todos que passassem por Ramã deveriam se curvar, se inclinar. Você pode verificar isso em Ester capítulo 3 e o versículo 2, que diz assim a palavra de Deus: e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Inicialmente, pela leitura que nós estamos fazendo aqui, versículo 3 e o versículo 4, isso não era muito perceptível a Ramã. Mas disseram a Ramã, olha, Mardoqueu, que é judeu, ele não se curva perante ti. E isso despertou um ódio, um furor em Amã tão grande, que você pode verificar isso ainda no capítulo de número 3 e o versículo 5 do livro de Ester. Vendo, pois, Ramã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Ramã se encheu de furor. E talvez você esteja perguntando, e por que Mardoqueu não se curvava? Observe que o versículo 5, nós estamos utilizando a revista corrigida, diz assim: não se inclinava e nem se prostrava. A lei judaica é muito clara que nenhum homem pode se prostrar ao outro no sentido de adoração. Então é muito provável que o judeu Mardoqueu, que estava à porta do rei, que também era um cargo de confiança, e é bom lembrar que nós já estudamos aqui, que Mardoqueu salvou a vida do rei quando denunciou Bigtã e Teres. Então, Mardoqueu é um homem fiel a Deus e fiel também ao rei. Logo, ele não ia se curvar. Então, existia alguma coisa, talvez, em Ramã, que remetia a uma espécie de adoração. Então, entre adorar, ou seja, prostrar-se a Ramã e obedecer a Deus, ele prefere, na verdade, obedecer a Deus. Isso cria um ódio tão grande em Ramã, que Ramã agora vai planejar, ele tem um plano arquitetado para matar, não é somente Mardoqueu, é para matar uma nação inteira. Você já estudou isso aqui com a gente? Observe bem, vamos lá para o versículo número 7, capítulo 3 e 7, até para você entender o porquê do choro, do lamento, da cinza que é colocado sobre a cabeça de Mardoqueu, porque toda a nação de Israel, espalhada no império, lamenta, chora e grita. É por causa disso. Capítulo 3, versículo 7, ele diz: no primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano duodécimo do rei Assuero, se lançou o pu, isto é, a sorte perante Ramã, de dia em dia, de mês em mês, até o duodécimo mês, que é justamente o mês de Adar. O lançar sorte, lançou sorte, e Ramã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são o quê? Diferentes. Isso aqui ele está certo. As leis de Israel é diferente das leis
das leis persas. Mas é bom deixar claro que até aquele presente momento, as leis judaicas não estavam em nenhum momento impedindo que Israel trabalhasse, convivesse com as outras nações naquele momento. Mas ele diz o seguinte, continuando o versículo bíblico: espalhado em todas as províncias, os povos, e não cumprem a lei do rei. Isso aqui já é uma mentira, dizendo que Israel era um povo rebelde. Estava acusando Israel de rebeldia, de desobediência civil. Aí no versículo 9, ele dá uma sugestão ao rei Assuero. A primeira sugestão que ele vai dar é de encher os cofres do palácio com aproximadamente 10.000 talentos de prata, equivalente a 350 toneladas de prata, ele disse. Dá para perceber que Mardoqueu é um homem riquíssimo. Ou melhor, desculpe, eu confundi, que Ramã é um homem rico, ao ponto de dizer: eu coloco 10.000 talentos de prata nos cofres do reino para que a gente arrume pessoas para matar, não é somente Mardoqueu, matar toda uma nação inteira. E ele conseguiu um edito real. Interessante que o versículo 11 diz assim: e disse o rei a Ramã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazer deles o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivãos do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, conforme tudo quanto Ramã mandou, e escreveu aos príncipes do rei, aos governadores que haviam sobre cada província, e os principais de cada povo, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero se escreveu com o anel do rei e selou. Observe, Ramã conseguiu o que ele queria, um edito real. Sai um decreto, e o decreto real que sai dali naquele momento está selado com o anel do rei. Segundo a cultura, segundo as normas persas, aquele edito real não podia ser mais revogado. E o versículo 13 mostra justamente o teor desse edito real. Observe bem que crueldade. O versículo 13 diz assim: e as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem, lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças, mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus despojos. Esse era o desejo de Ramã: matar, destruir uma nação inteira, meu querido irmão. Mas é bom lembrar uma coisa aqui, talvez passa despercebido. Quando Ramã lançou sorte, por isso que você viu a palavra pur, né? Lançar sorte, que lá na frente, a lição 13, a gente vai estudar a festa de Purim. Qual foi o dia determinado para a matança dos judeus? 11 meses depois, aproximadamente, quase um ano depois, para não errar, aproximadamente. Então, do dia que lançou sorte para o dia marcado da destruição do povo de Israel, teve um ano aproximadamente aí. Mas a gente está vendo a mão poderosa de Deus, aquela mão invisível, trabalhando, dando tempo, que a sorte ela vai ser lançada. É um ano. Foi o que aconteceu dentro de um ano, antes daquela possível chacina. O povo vai orar, o povo vai jejuar, o povo vai clamar a Deus. Vai existir um quebrantamento muito grande, um plano será arquitetado. É aí que entra, na verdade, o título da lição, da nossa lição, da lição número 10, o plano de livramento será arquitetado. Você está percebendo uma coisa aqui interessante? Que Deus, Jeová dos Exércitos, a forma como Ele trabalha, a sentença foi dada, mas antes da sentença ser executada, Deus deu tempo para que seu povo se preparasse. Com armas? Não. Com jejum, com oração, com quebrantamento, com vida de íntima comunhão com Deus. A gente vai para o capítulo 4 para entender o choro
de Mardoqueu. Mas deixa eu lhe dizer, meu querido irmão em Cristo Jesus, nos momentos difíceis, nos momentos angustiosos da vida, nos momentos complicados, a receita é antiga, mas funciona. Te quebranta diante de Deus, busca ao Senhor, ora a Deus, te consagra a Ele, faz um jejum ao Pai Celestial. Tem situações que delegacia não resolve, justiça humana não resolve. É um caso desse aqui. O decreto real não pode ser revogado, então não tem solução aos olhos humanos. Mas se buscar Deus, Deus consegue uma solução, seja lá qual for o problema que a pessoa estiver enfrentando. Vamos lá para o capítulo 4 agora? Nós estamos ainda no tópico 1 da lição. Capítulo 4 diz assim: quando Mardoqueu soube tudo o que se passava, que se havia passado, veja a atitude de Mardoqueu. Primeiro ele rasga as suas vestes. Deixa eu ler esse versículo com mais calma com você. Vamos lá, abre a tua Bíblia. Se você está em casa, pega as Escrituras Sagradas, não acompanha a gente nesse momento. Capítulo 4, versículo 1, para a gente entender a atitude de Mardoqueu juntamente com a atitude do povo. Primeiro, decreto selado e irrevogável. Não tinha como ser cancelado aquele decreto. Já é o primeiro motivo do choro e do lamento. Um decreto que visava a destruição, que visava a morte. Olha a atitude. Capítulo 4, versículo 1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado. Primeira atitude, rasgou Mardoqueu as suas vestes. Vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. É uma das poucas expressões que a gente encontra na Bíblia Sagrada. Encontramos sim, clamor, mas amargo. É como se estivesse sentindo o gosto, né? Se a gente pode dizer assim, do fel. Porque Mardoqueu está dizendo, rasgou as vestes. É um momento de quebrantamento. Essa ideia de rasgar as vestes, a ideia de colocar cinza sobre a cabeça, a ideia de se prostrar, é a ideia de chegar e dizer diante de Deus: eu não sou nada, não posso com nada, estou sem nada e só tu quem pode dar justamente uma solução. E depois ele vai clamar e vai sair pela cidade. Olha a segunda atitude, versículo 2, abre a tua Bíblia aí, crente, em casa. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco ou nesse traje poderia entrar pelas portas do rei. Mas já era uma estratégia de Mardoqueu? Estratégia em qual aspecto, em qual sentido? Porque a rainha Ester, que estava no palácio, ela não sabia de um decreto que tinha sido mandado para matar todo o povo, inclusive, por ela ser judia, o decreto também alcançaria ela. Aí talvez você pergunta, mas o decreto não saiu justamente do palácio? Mas a rainha Ester vai dizer, faz 30 dias que o rei não me chama. Dá para perceber que muitas decisões de Assuero, muitas vezes eram decisões de caráter particular. E essa decisão aqui foi uma decisão de Assuero e Ramã, que lá no capítulo 5 e o versículo, ou melhor, capítulo 3 e o versículo 14 e o versículo 15, que já foi estudado em outra lição, diz que depois do decreto, a cidade estava em confusão tão grande, que é o finalzinho do versículo número 15, de que a cidade ficou confusa. Confusa em qual aspecto? A gente quer entender por que a gente vai ser destruído. Qual foi o motivo que a gente deu? Enquanto a cidade estava confusa, estava Ramã e Assuero simplesmente bebendo. Foi uma decisão de caráter particular e a rainha não sabia. Então Mardoqueu, ele agora com as vestes rasgadas, chega na porta do rei, ele não pode adentrar, mas aquilo chama a atenção, de maneira que lá no versículo número 4 diz assim, ó, então vieram as moças de Ester
e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu. Mandou veste para vestir Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não aceitou. Até que um personagem novo vai aparecer agora na história, capítulo 4, versículo número 5. E chamou Hataque. E Hataque vai procurar saber com Mardoqueu o que é que está acontecendo. Veja o que é que Mardoqueu faz, pega uma parte pega a cópia do decreto. O capítulo 4, versículo 8 diz que também lhe deu uma cópia da lei escrita, que se publicasse em Suzã. Então ele pegou a cópia da lei, deu a Esté e disse: Esté, tem um decreto que vai matar não somente a mim, vai matar toda a nossa nação. E tem um texto célebre, que é o capítulo 4, versículo 13 e 14, muito conhecido, muito pregado. Deixa eu só parafrasear para a gente ganhar tempo e correr um pouquinho aqui na lição. Que ele diz assim: não pense que é pelo fato de você ser rainha que esse decreto não vai te atingir. Esse decreto vai te atingir também, porque tu és judia também. E não sabes tu, capítulo 4, versículo 13, então disse Mardoqueu, que tornasse a dizer a Esté: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares, a gente está vendo a confiança de Mardoqueu, se tu se calares, socorro, livramento, de outra parte virá para Israel, ou melhor, para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E no finalzinho está lá: quem sabe se para tal tempo como este chegaste até aqui. A gente precisa analisar mais essa frase de Mardoqueu. Você está vendo a atitude de Mardoqueu, daqui a pouco a gente vai ver o papel de Esté. Olha que atitude bonita. Querido irmão, você está pegando a sequência? Drama, algo impossível de ser solucionado, mas o caminho, quebrantamento. O caminho, a oração. Mas também Mardoqueu agiu, fez alguma coisa, procurou a rainha, levou a cópia justamente para lá, mesmo tendo confiança em Deus. E aqui nós temos uma lição importantíssima para as nossas vidas. Quando a gente diz assim, confie em Deus, não é ficar de braços cruzados achando que vai cair do céu. A confiança, ela é necessária. A confiança em Deus faz parte da própria vida cristã. Mas, meu querido irmão em Cristo Jesus, haja também, faça alguma coisa. Mardoqueu não ficou somente chorando, não. Não ficou somente prostrado. Se prostrou, se quebrantou, orou, mas também procurou a rainha. E foi dizer justamente à rainha: quem sabe que não foi para este tempo? É justamente essa parte que merece a nossa reflexão. Quando Esté chegou como rainha, Deus estava agindo previamente. O Deus que conhece o passado, o presente, conhece o futuro, conhece tudo e todas as coisas, que sabe o que passa na mente das pessoas, que conhece todas as ações humanas, antes delas acontecerem. Deus agiu de maneira prévia, mas agiu como? Antes de Ramã ser colocado ao status de primeiro-ministro, Deus levanta Esté como rainha. Está vendo que coisa bonita? Tem outro fato importante, a forma de Deus agir. Teve uma lição anterior que nós estudamos aqui, que Mardoqueu, que estava à porta, uma função importante, ele ouviu Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, dizendo assim: vamos matar Assuero. Ele escuta, ele leva esse caso até a rainha leva o caso a Assuero faz a investigação, Bigtã e Teres serão punidos, porque estavam querendo matar o imperador. Quem deveria ser recompensado naquele momento ali? Era justamente Mardoqueu. Devia ser recompensado, salvou a vida do imperador, mas não foi recompensado. Naquele momento, não. Parece uma justiça,
parece um herói esquecido, pode ser esquecido pelos homens. O que se faz aqui, alguém pode esquecer, mas tem um Deus no céu que se lembra. E na hora certa, providencialmente, quando Amã, você vai estudar isso, tinha armado já aquela forca com 50 côvados de altura, aproximadamente 22 metros, é a próxima lição que a gente vai estudar sobre isso. Ele foi dormir, fez a forca e foi dormir. Enquanto ele estava dormindo tranquilamente, pensando que no outro dia ia matar Mardoqueu, Deus tira o sono de Assuero. Assuero lê as crônicas, encontra justamente aquele ponto exato daquela obra, dizendo assim, teve um homem que salvou a minha vida lá atrás. Veja que antes de Ramã acordar, Deus estava lembrando ao rei Assuero, tirando o sono, dizendo, olha, Mardoqueu fez isso, salvou a tua vida. Está percebendo que Deus age, Deus se antecipa, que Deus é grande. Na hora de solucionar os seus problemas, de solucionar qualquer tipo de problema, Deus agiu previamente, colocando uma como rainha e lembrando ao rei o que foi que Mardoqueu fez antes do outro acordar com intento maligno para levar ele justamente lá para Mardoqueu, para levar justamente para a forca. A gente pode tirar uma lição importantíssima aqui nessa manhã de domingo, meu querido. Uma grande lição para nossas vidas. Da mesma maneira que Deus está agindo nos bastidores, colocando um, elevando o outro, colocando uma como rainha e, no caso do outro, deixando oculto, guardando para revelar no momento certo. Deus faz assim com a vida da gente. Eleva um, oculta outro. Veja que no final dá tudo certinho, porque é Deus quem está guiando. Quer aprender uma coisa nessa manhã de domingo? Não me tenha por repetitivo, mas eu sei que é uma direção do Santo Espírito de Deus para a sua vida. Confie em Deus. Deus está guiando a sua vida para solucionar os problemas que são necessários. Agora aprenda uma grande lição. Oração, jejum e vida de consagração não é só para resolver problema, não. Isso deve fazer parte da nossa vida. Vamos caminhar para a nossa lição? Nós já comentamos aqui praticamente o tópico 1 inteiro. Vamos lá para o tópico de número 2 da lição, que vai aparecer agora na sua tela. Tópico 2. Observe bem o que é que vai aparecer. Tópico 2 da lição. Mardoqueu convence Esté, confiando na providência divina. Esté apresentou a Mardoqueu sua impossibilidade de dirigir-se ao rei. Nos últimos 30 dias, ela não havia sido chamada por Assuero. Vamos parar só até aqui e vamos lá para Esté capítulo 4 e o versículo de número 8, 9 e o versículo de número 11. Com destaque para o versículo de número 11, diz assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Querido irmão, acompanhe essa sequência. Decreto de morte e, curiosamente, nesse período do decreto, a rainha Esté não tinha sido chamada durante 30 dias à presença do rei, que era o seu marido. Nós não sabemos o motivo, porque não há um versículo bíblico que diga exatamente qual é o motivo dela ter passado 30 dias sem ser chamada pelo rei Assuero, o seu próprio marido. O que nós podemos dizer com segurança é que esse período de 30 dias era Deus agindo. Deus estava agindo nesse momento. Isso a gente pode dizer com confiança. E Esté mostra nesse momento a impossibilidade. Ela diz de maneira clara: quem chegar perante o rei sem ser chamado vai morrer. Claro,
gente está falando de um texto bem antigo, de uma cultura totalmente diferente. Mas a rainha, inclusive ela, tantas histórias que existem narradas nos livros de história, que os reis morriam através das mãos dos seus próprios parentes. Por isso, esse tipo de lei. Até a rainha corria risco de morte naquele momento. Mas, meu querido, Cristo Jesus, aí entra, vamos atender aquele título da lição, papel de Esther. Vai entrar agora a rainha Esther agindo como, você vai me entender o que eu vou dizer aqui, vou usar a palavra para você entender, como a crente Esther. O que é que ela faz? Vamos lá para o capítulo 4. Existe uma impossibilidade. Conta aí as duas impossibilidades. Primeira, um decreto que não poderia ser anulado. Segunda impossibilidade, aqui, ninguém poderia comparecer perante o rei, inclusive ela que poderia fazer alguma coisa sem ser chamada primeiro pelo rei. Dois grandes obstáculos estavam diante daquela mulher e, consequentemente, diante do povo de Israel. Mas eu lhe pergunto nessa manhã, qual é o obstáculo que Deus não possa superar? Qual é o obstáculo que Deus não consiga uma saída, uma forma de passar por cima dele? Nessa manhã eu estou sentindo tão forte aqui para dizer a você, meu querido, do ponto de vista das Escrituras Sagradas, dois obstáculos intransponíveis, um decreto e um outro que dizia que não poderia comparecer. Mas os dois foram superados. E o caminho para superar o impossível chama-se oração, jejum, vida de consagração, clamor, quebrantamento. Não fala de quebrantamento, é chegar diante de Deus e dizer: Senhor, a gente não consegue fazer nada, é impossível. Impossível aos olhos humanos, mas diante de Deus é possível sim. Dois obstáculos impossíveis, mas foi vencido. Aí eu pergunto, eu vou voltar aqui para o texto bíblico e voltar para a lição, para lhe dizer, isso daqui, dois obstáculos impossíveis, e o seu problema é o quê? Que muitas vezes nem se assemelha a situações desse tipo que o texto bíblico está narrando. Então confie em Deus. Vamos procurar a receita? Vamos ver agora o plano de livramento? O início do plano de livramento. Estou sempre voltando lá para o título da lição. A rainha Esther vai agir agora como a crente Esther. É o papel da rainha? Ela age como crente. E o plano se dá justamente a partir daí. Olha o capítulo 4 e o versículo de número 15. Então, disse Esther que tornassem, a dizer a Mardoqueu. Até aquele momento, Mardoqueu não tinha chegado perante a rainha. Só ficou mandando mensagem. Agora vem a mensagem de volta para Mardoqueu. Olha o versículo 16. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, ou seja, a capital do império. Jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias. Jejum total. Nem de dia e nem de noite. E eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe tinha ordenado. A mensagem era clara para Mardoqueu: junta o povo, jejuma por mim, porque eu vou me apresentar, mas eu vou jejuar também. As moças que estão comigo, vamos jejuar. O jejum é total, nem come nem bebe, são 3 dias. E, meu querido, mesmo o nome de Deus não aparecendo
no livro de Esther, ninguém jejuma por acaso, né? Ninguém jejuma ao nada. Elas estão jejuando, ela e eles estão jejuando a quem? Jejuando a Deus. Estão orando a quem? Orando a Deus. O socorro vem de quem? O livramento vem de quem? De Deus. Estão se quebrantando perante quem? Deus, Jeová dos Exércitos. E aqui o papel de Esther é muito bonito, né? No início desse plano. O plano aqui começou com jejum, viu? E oração. Mas é tão bonito, isso aqui emociona tanto, que ela diz assim: se for para perecer, eu vou perecer. Eu estou usando a palavra perecer, né? Que é a revista corrigida que nós estamos lendo aqui o texto bíblico. Mas se você pegar outras versões, que vai dizer assim: se for para morrer, eu morro. Mas eu vou morrer tentando salvar o meu povo, tentando salvar a minha família. E aqui vai uma lição, dentre tantas que a gente pode tirar aqui. Meu amado irmão em Cristo Jesus, ela está lutando, não é somente por ela, é pela família e pela nação. E eu digo a você nessa manhã de domingo aqui, não desista da sua família. Não desista da sua família. Batalhe por ela. Se for necessário, batalhar de joelho, porque tem guerras que a gente só vence de joelho. Se for necessário, batalhar na oração, no jejum, no quebrantamento, então batalhe, se dobre, mas não desista da sua família. Já imaginou se Esther em algum momento dissesse assim: não, Mardoqueu, eu não vou entrar, isso é um problema de vocês? Ela estaria colocando a sentença de morte para cima dela também. E estaria desprezando o seu povo, sua descendência, sua família. Mas aqui a gente tem uma lição importante. Guerreie, claro, estou falando de guerrear no sentido da oração. Batalha pelo teu povo, batalha pelo teu filho, pela tua filha que está afastada, pelo teu filho que está afastado, teu marido que está afastado da igreja. Batalha em oração, batalha em jejum, clama a Deus, roga. É coisas intransponíveis? A gente está vendo duas aqui. É coisa que não pode ser vencido? Ora a Deus. A palavra de Deus é o espelho, é o guia, é a norma. Aqui está mostrando uma grande vitória. Então, ora ao Senhor, faz a mesma coisa. O plano começou com jejum. Vamos tirar outra lição. Daqui a pouquinho a gente volta lá para o texto da nossa lição. Veja que eu estou usando mais o texto bíblico hoje. Vou pedir só para a produção já deixar prontinho aí o tópico 3, para daqui a pouquinho a gente faz chamada do tópico 3 da lição. Mas, meu querido irmão em Cristo Jesus, continue batalhando. Continue batalhando em oração, em jejum, que Deus vai fazer algo a seu favor. Pode ficar certo disso, pode ficar. E a gente vê o papel de Esther: se é para morrer, eu vou morrer. E a gente vê o papel do povo: vamos ajudar a rainha? Outra lição que a gente podemos tirar aqui: Esther não disse assim, eu vou jejuar só, eu vou orar só. Não, não. Ela pediu ajuda ao tio. Ela pediu ajuda à nação. O que é que a gente pode dizer a você? Lutar sozinho é muito difícil. Lutar só. Quando eu digo só, é claro que Deus está com você, meu querido. Deus, Jesus, o Espírito Santo de Deus, que está falando por intermédio da sua palavra a você. Você não está só. Mas quando eu falo lutar sozinho é difícil, faz feito Esther. Procura amigos crentes. Procura pessoas de comunhão com Deus, que tu possa compartilhar os teus momentos de oração. Para dizer como Esther disse, olha, vamos orar junto, vamos jejuar junto para resolver essa causa. E Deus pode fazer.
Está vendo quantas lições a gente está tirando aqui para a nossa vida, nosso dia a dia? Lutar pela família, procurar pessoas que também oram, para estar junto também com a gente orando ao Senhor. E outra, está sempre batendo nessa tecla aqui, nesses momentos mais difíceis, a comunhão vai se aprofundando mais, mas que não fique somente nos momentos difíceis, que vá um pouco mais adiante aí, e que o projeto, o plano está começando no coração, que é outra lição que a gente vai tirando aqui da escola dominical. Tem pessoas que querem começar ali, por delegacia, por processo, pela força do braço, por questões, pela violência. Não é bem assim. Calma. Prudência. A palavra agora é prudência. A palavra agora é preparação. Prepara agora. A palavra para você nessa manhã é prudência. Calma. Vamos começar como crente, na oração, no jejum, na vida de consagração a Deus, que o Senhor vai te abençoar muito. Vamos lá para o tópico 3 da lição? Vamos lá para o tópico 3, vai aparecer agora na sua tela, tópico 3. É o tópico 3 e o item 1, que tem lá a palavra prudência, preparação e ação. Tópico 3. O título dele é o plano. Esté entra à presença do rei e propõe justamente um banquete. Olha o plano se desenvolvendo aqui. Eu vou ler aqui para você. Prudência, preparação e ação. Ao decidir entrar à presença de Assuero, Esté estava sujeita a qualquer reação dele quando a visse. Vida ou morte era um grande desafio. Por isso, Esté se preparou espiritual, emocionalmente e fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, pôs as suas vestes sua veste real, e foi ao pátio interior da casa do rei, diante do salão onde ficava o trono. Esté capítulo 5, versículo 1. Sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes que podem impactar nosso futuro. Vamos ler Provérbios capítulo 19, rapidinho? Abre a sua Bíblia aí conosco, Provérbios, capítulo 19, e o versículo número 2 diz assim: assim também, ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com os pés, peca. É a palavra que merece destaque, prudência. O que se apressa com os pés, peca. Para você entender por que a palavra prudência se encaixa tão perfeitamente aqui, imagine se Esther dissesse assim, conjectura aqui conosco, é uma conjectura possível dentro do texto, mas do que eu disse, aqui está a carta, ou seja, aqui está o decreto real, e ela fosse diretamente para o rei, possivelmente seria morta. Mas ela age com prudência, disse, não, ninguém pode entrar, faz 30 dias que eu não entrei, que eu não sou chamada, então vamos através de oração? Vamos começar com oração, vamos começar com jejum? Na hora de se apresentar, ela coloca as suas vestes reais, capítulo 5 e versículo 1, sucedeu, pois que ao 3º dia Esté se vestiu de suas vestes reais. A rainha está se apresentando, ela não foi de qualquer forma, ela se preparou espiritualmente, preparou as emoções, fisicamente, se vestiu como rainha e se apresentou justamente ao rei Assuero. E quando se apresenta, lá no tópico 3 da lição, por gentileza, e o item 2 que vai aparecer na tela, estendendo o cetro, ela vai conseguir a coisa mais importante. O cetro do rei vai se mexer. Olha aí, vamos para Esté? Abre a tua Bíblia conosco. Esté capítulo 5, versículo 2. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esté, que estava no pátio, ela alçou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esté com um cetro de ouro que tinha na sua mão. Esté chegou e tocou a ponta do cetro. Desenha esse quadro mental aí comigo. Está a rainha Esté no pátio. Está o rei sentado, com um cetro na mão. Ele olha e vê a rainha Esté. Aí quando ele olha para a rainha Esté, ele pega o cetro, abaixa. Esté, por sua vez, chega e toca na ponta do cetro.
e vem aquela pergunta, que é o do versículo 3. Que é o que tem, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Meu querido, daqui a pouquinho a gente está terminando essa lição. Mas essa cena que eu pedi que você desenhasse mentalmente, o cetro descendo assim, ó. Mas o cetro do rei só desceu porque lá atrás, eu não me refiro, aos eventos anteriores. Teve uma mulher que orou, jejuou e se quebrantou. Procurou ajuda. É rainha, mas procurou a ajuda do tio. É rainha, mas procurou a ajuda do povo. Você está vendo o espírito humilde? É nessas horas que a gente começa a ver a personalidade e o caráter das pessoas, como vão se manifestando. O que é que faz o cetro do rei descer? A teu favor, quebrantamento, vida de consagração, humildade, hora de pedir socorro. Ô meu querido irmão, como é bom estar aqui nessa manhã de domingo, sentindo a presença de Deus, sabendo que Deus está falando conosco aqui nessa programação, que Deus está nos ensinando que é o cetro do rei abaixado em teu favor. Te abaixa primeiro, te joga primeiro. Estou falando te abaixar no sentido de se quebrantar primeiro, que o cetro do rei também abaixa a teu favor. As causas podem ser as mais difíceis do mundo, mas o caminho nessa lição aqui a gente já está aprendendo. Jejum, oração, vida de consagração e uma vida de sintonia com Deus. Vamos fazer um resumo bem rápido? Amã conseguiu o decreto para matar o povo. Mardoqueu soube, pranteou, buscou a ajuda da rainha Esther. A rainha Esther, por sua vez, pediu um momento de 3 dias de oração e de jejum. E o plano dela foi, chegou diante de Assuero, propôs justamente um banquete. Sobre o banquete, a gente vai trabalhar isso na próxima lição. Propôs um banquete para depois fazer a denúncia de Ramã e conseguir um decreto. Não que anulasse o anterior, mas que os judeus se defendessem também. Mas tudo isso só foi possível através da prudência, do preparo e da ação. Tem muita gente que quer que Deus faça alguma coisa por ele. Todos nós queremos, mas uma lição que também fica evidente aqui é que se você quer que Deus haja por você, haja também. Faça feito Mardoqueu, busca a rainha, busca a Deus e busca a rainha. Faça feito Esther, busque Deus e busque também o povo. Não adianta ficar na posição de destaque, não vai funcionar muita coisa não. Bom, aí com certeza Deus vai agir. Meu querido irmão, que Deus te abençoe nessa manhã de domingo, que Deus te ajude, que Deus te guarde e que vamos colocar em prática isso que o Senhor Deus tem falado aos nossos corações por intermédio da sua santa e rica palavra. Deus te abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, professor Jonas. Deus te abençoe, meu amigo. Eu acredito que você em casa foi abençoado poderosamente por essa palavra, que com toda certeza trouxe edificação, instrução e, sobretudo, claro, nós podemos estar alguns momentos aqui na presença do Senhor, ouvindo a voz dele. E isso é maravilhoso. Num domingo de manhã, logo no início da semana, estarmos ouvindo a voz do Senhor. Que Deus te abençoe, meu amigo. Amém. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pela palavra, pedindo as bênçãos do Senhor, em continuação aí a programação que segue-se para esse domingo, cultos, onde nós poderemos ouvir a voz de Deus logo mais à frente, à noite. Teremos o culto ao vivo transmitido pela Rede Brasil. E isso é apenas o começo de um domingo abençoado, não é? Sim.
Então vamos orar. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te agradecer, Deus, por tua palavra que foi ministrada, pela vida do teu servo, Senhor, que foi um instrumento mais uma vez em tua presença. Senhor, que as vidas que foram alcançadas, elas sejam, Senhor, edificadas para que por estes dias possam estar levando, Senhor, em prática aquilo que foi ensinado. Que as tuas boas mãos nunca cessem de estar sobre a vida da tua igreja, aqui em Pernambuco, a tua igreja em todo o Brasil, no mundo inteiro. Abençoa cada vez mais a Rede Brasil de comunicação, Senhor. A superintendência, na pessoa do evangelista Sonivaldo, Vanderlei, todos os que trabalham ao seu lado. Abençoa o nosso pastor presidente, a diretoria da igreja, a família do teu servo, do pastor Ailton, a família dos pastores que compõem a diretoria, da mesa da convenção. Enfim, Senhor, a superintendência da escola bíblica dominical, cada funcionário que ali está, cada familiar, Senhor. Nos ajuda neste dia de hoje, que a tua bênção continue sobre nós e que teu Espírito Santo, Senhor, venha repousar sobre nossas vidas. Isso nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e amado Pai, a comunhão e as doces consolações do querido e amado Espírito Santo estejam sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.